Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao nosso canal novamente. Hoje a gente vai falar um pouco mais de tecnologia. A gente vai estar falando do Zebra DNA e vamos falar especificamente do Zebra DNA Stage Now e como configurar o seu coletor que você acabou de tirar da sua caixa sem muito esforço, rapidamente. Vamos lá? Fica até o final com a gente aí para conhecer o Stage Now. Bom, hoje a gente vai conhecer o Stage Now, é uma configuração bem rápida. Vamos dar um exemplo hoje de como configurar o Wi-Fi, de como configurar o EHS dentro do meu TC21 ou TC26 que eu acabei de tirar da nossa caixa. Vamos lá? A gente precisa primeiro colocar o login, que já está aqui. Aqui em cima ele mostra para a gente qual é a rede que a gente está conectado, então a gente tem que conectar o coletor na mesma rede. Aqui eu vou criar um novo profile. O TC21 ele está vindo com o Android 11, então o MX dele é o 10.3, isso aqui é muito importante para não dar erro na hora que a gente fizer o Stage Now. E a gente vai entrar no Expert Mode para a gente poder configurar o Wi-Fi do equipamento e poder configurar o EHS, já deixar instaladinho aqui. Então eu crio um nome, coloco aqui TC21 Wi-Fi EHS MX103. Eu não posso colocar espaço, nenhum caractere especial, por isso que eu coloquei o underline para poder criar o nome do profile. Vamos criar. Já estamos aqui dentro do nosso Expert Mode. Eu vou entrar na parte de Wizard. Vou selecionar a configuração de rede, primeiramente. New Network, né? Stage Now Network. Vou adicionar aqui. E vou também agora adicionar a instalação do meu EHS. Está aqui, ó, Management Enterprise Home Screen. Adiciono também e dou um Add para configurar o profile agora. Iniciamos aqui a configuração do profile. Ele vai perguntar primeiro o que eu quero fazer com a rede. Esse device aqui vai ser provisionado e vai ser através de uma rede e ele não está conectado nessa rede porque eu quero configurar a rede do Wi-Fi no equipamento. Ele pede para eu selecionar qual que vai ser a rede, então pode ser Wi-Fi ou através do 4G, 5G da telefonia celular ou através da internet. No nosso caso é o Wi-Fi. Ele pergunta se eu quero instalar algum certificado do Wi-Fi. Minha rede não tem certificado, então eu falo que eu não quero. Ele pergunta se vai desconectar o equipamento de alguma rede que ele já esteja conectado. Se você tiver com o equipamento já funcionando, você pode desconectar ele da rede atual e conectar na nova que você está criando. No nosso caso, o nosso TC21 ele está completamente zerado, então não precisa desconectar de nenhuma rede. Vou colocar aqui não precisa. Perguntar se eu quero desabilitar todas as redes existentes. Não existe nenhuma rede configurada, então também não precisa. Você quer adicionar uma nova rede? Aí sim, agora eu quero adicionar uma nova rede. Sim, quero adicionar uma nova rede. Ele entra para eu adicionar a nova rede. Aí eu vou colocar aqui a rede que eu quero conectar, qual seria o ESSID que eu quero conectar. Coloco o nome da rede, o SSID, coloco qual vai ser a criptografia que a gente está utilizando, no nosso caso é o Personal. Seleciono qual é o tipo de criptografia, no nosso caso seria WPA2 que a gente está utilizando aqui, com AES CCMP. Feito isso, ele vai pedir a chave de criptografia. Agora eu vou introduzir a chave de criptografia da rede. Digitei aqui a minha chave de criptografia, eu dou um continue agora, ele vai criar a nossa rede. Criado a rede, eu posso salvar essas configurações para reusar ela novamente em alguma outra configuração que eu queira fazer ou não, aí fica a critério de quem está configurando. Então está aqui o SSID que a gente vai entrar, eu dou um continue novamente, ele só está checando a rede perguntando se eu quero salvar, eu não vou salvar. Ele pergunta agora se eu quero fazer o download do APK para o device, e eu vou falar que sim, porque o equipamento está zerado. Aí ele abre a telinha para mim, ele me dá aqui a origem do arquivo, onde eu vou buscar o arquivo APK. Eu clico aqui nos três pontinhos, vou na minha máquina, eu deixo built-in. Built-in é o que? Quando eu instalo o Stage Now, ele cria para mim um servidor FTP dentro da minha máquina. Se eu quiser usar um servidor FTP externo, eu coloco aqui external, ele vai abrir as configurações para mim. Eu associo um servidor externo que eu já tenha na minha empresa. Caso contrário, eu vou deixar built-in mesmo, vou usar o do próprio Stage Now.
clico aqui nos 3 pontinhos para selecionar o arquivo, vou no diretório aonde eu deixei o meu EHS, seleciono o APK, já vou até copiar o nome aqui que eu vou precisar disso, seleciono meu APK, eu dou um Open e dou um OK. Ele vai carregar o APK para dentro do meu servidor FTP do StageNow. Eu dou um Continue. Agora ele pergunta qual é a versão que eu estou instalando. Eu vou colocar que é a versão 5 para frente. Depois ele vai perguntar aqui aonde é que eu vou jogar isso dentro do device. Eu vou jogar exatamente aonde está aqui no exemplo que ele está dando para gente. Então vai ser /sdcart/ o nome do arquivo que eu vou usar. E depois, novamente, eu seleciono onde está o APK e dou um OK. Aí eu só continuo. Essa parte aqui que a gente acabou de fazer é para ele fazer o download do APK para dentro do coletor. Feito o download, ele vai ter que instalar esse download. E aqui já vem para a gente aonde vai estar copiado o arquivo APK que a gente fez. Eu só dou um continue nessa tela. A última tela, ele só me informa que ele vai deixar o launch do EHS como launch principal do Android, ou seja, na hora que ele botar o equipamento, ele já vai estar com o EHS travando a tela do meu equipamento. Então continue. Terminou aqui, ele vai me dar um review daquilo que a gente fez. Então, se eu der um expand aqui do lado do StageNow, aqui tem as configurações que a gente acabou de fazer. Eu posso revê-las através do view aqui do lado, mas não é isso que a gente vai precisar fazer agora, porque a gente já terminou. E agora eu vou dar um Complete Profiles, ou seja, eu vou completar o meu profile que a gente acabou de realizar. Feito isso, eu preciso publicar o profile que eu acabei de fazer. Então eu vou selecionar aqui o código de barras que eu quero gerar no StageNow. Feito isso, eu dou um Publish para publicar esse profile. Feito a publicação, eu dou um Stage para criar os códigos de barra. Ele gera os códigos de barra para mim, das configurações que a gente acabou de fazer. Ele joga para mim aqui para eu poder fazer a leitura dos códigos de barra do equipamento. No caso, como a gente fez uma configuração simples, Wi-Fi e instalação do EHS, ele só gerou 2 códigos de barras. Então imagina você aí com 20, 30 coletores para poder configurar. Eu simplesmente ligo o meu coletor, tela inicial. Na telinha inicial dele, ele já habilita para mim o scanner habilitado, e eu vou fazer a leitura do meu StageNow. Feita a leitura, ele mostra lá para mim que ele leu os 2 códigos que precisava e começa a iniciar as configurações do equipamento. Se der tudo certo, ele vai colocar para a gente na telinha que a gente acabou de informar. Então, como eu falei, finalizou aqui a instalação do Enterprise Home Screen. Ele fica travado nessa tela aí, como vocês podem ver. Como eu não fiz nenhuma configuração, ele ficou parado ali, íconezinho da demonstração de leitura de código de barras. E como vocês podem ver aqui, eu não consigo ter acesso às configurações, fica totalmente travada. Se eu não tiver usuário e senha, vou mostrar aqui saindo agora com usuário e senha para a telinha anterior. Quando eu coloco usuário e senha, ele volta para o meu desktop normal. E aí, se eu clicar e segurar em qualquer íconezinho, eu consigo adicionar ele para minha tela travada. Vou adicionar esse aqui para vocês verem. Agora eu vou sair, voltei com a tela travada com os 2 aplicativos. Agora adicionei mais um aplicativo. É bem simples de se trabalhar com o Enterprise Home Screen e é uma ferramenta excelente aí para o nosso cliente final. Se você gostou aí demais desse vídeo, dá um likezinho, se inscreva no nosso canal para receber aí as notificações de novos vídeos e até a próxima.